Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Romanos 5, 1 a 11, e hoje iremos falar de paz e reconciliação, assim nos ajudando o Senhor. Amém? Sendo, pois, sim, por favor. Sendo, pois, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Inclina a sua cabeça, eterno Deus e Pai, ajuda-nos, Deus, a entender a Tua Palavra. Que a exposição da Tua Palavra seja conforme está escrita, para a honra e glória do Teu nome. A Ti adoramos e exaltamos em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ficar sentados. Amém? Nesta manhã, eu gostava que nós falássemos deste tema, paz e reconciliação. Na verdade, irmãos, o tema desta tarde em Clifton é o mesmo, mas não é o mesmo texto bíblico e não é a mesma mensagem. Mas é tão profundo este tema, e na quarta-feira, quando nós estivermos aqui, a intenção seria nós realmente revermos e vermos também, com alguns irmãos que faltam hoje, mas de qualquer maneira nós pudéssemos sentar e discutir este assunto com a sua profundidade. Nós encontramos neste texto bíblico, e eu pedia que puséssemos o próximo slide, diz assim, paz. E no versículo 1 o texto começa dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto termina, o versículo 11, a porção que nós lemos, termina dizendo, o 10 e o 11 termina dizendo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O nosso estado, como cristãos, como servos do Senhor, como filhos de Deus amados, é de paz com Deus, e assim começou o texto, amém? Do versículo 1 ao versículo 11, a nossa realidade, eu escrevi, de paz com Deus e reconciliados com Deus, alcançando a reconciliação. E quando nós lemos isto, nós ficamos conscientes de que nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, fomos reconciliados com Ele. Ora, quando nós assumimos e entendemos estes dois conceitos, dá a ideia que se hoje, agora, e podemos passar o próximo slide, diz assim, nos mesmos versículos, tendo sido, pois, justificados pela fé, sendo inimigos fomos, e diz assim no final, pelo qual agora. Então nós temos paz com Deus, fomos reconciliados com Deus, fala-nos de um estado anterior, a nossa realidade hoje, como cristãos, é de paz e de reconciliação. Mas o nosso estado anterior, aquilo que vinha antes, dá a ideia que a nossa origem não era muito bem essa. O nosso estado presente e o nosso estado anterior, há alguma diferença, porque diz, agora fomos reconciliados e fomos justificados pela fé, temos agora paz com Deus. Há uma realidade hoje, mas havia uma outra realidade anterior. E vocês dizem, irmão, eu estou cheio de saber isso. Eu já ouvi isso muitas de vezes. Irmãos, para nós crescermos na nossa vida cristã e para nós aumentarmos a nossa fé, para nós chegarmos num outro estatuto e para chegarmos à estatura de varões perfeitos,
para nós crescermos espiritualmente, para nós termos uma estrutura maior na presença do Senhor, para nós sermos moldados à imagem de Cristo, nós precisamos de reforçar, insistir e martelar em nós mesmos as verdades do Evangelho da salvação, a base. Não adianta nós construirmos muita coisa e queremos saber muita teologia e queremos avançar em muitos aspectos e saber muita doutrina e ser capaz de interpretar um texto bíblico se nós não tivermos e não reforçarmos e não insistirmos na base daquilo que queremos e da nossa salvação. A palavra do Senhor neste texto claramente mostra que há um estado agora, mas havia um estado antes. Houve alguma coisa. Há alguma coisa que acontece. E sobre isso está, e nessa estrutura está, tudo aquilo em que nós queremos, o que nós somos, o que aconteceu. O próximo slide diz, ainda nos mesmos 2 versículos, ainda só estamos no mesmo texto, o versículo 1 e o versículo 10 e 11, o início e o fim do texto que nós lemos, diz assim: tendo sido depois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo em baixo, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nestes versículos que nós estamos a ler, nestes 3 versículos, o primeiro versículo e os 2 últimos, nós encontramos que temos paz com Deus, reconciliados com Deus. Nós encontramos que a nossa, fica-nos a ideia, vemos que é um estado que temos agora, a nossa origem não é essa, mas encontramos lá pelo meio que isto acontece por Cristo Jesus. Esse estado agora, essa diferença que nós temos agora, essa maneira que nós temos, essa paz que nós temos com Deus, essa reconciliação com Deus, aconteceu de um posicionamento que a palavra do Senhor no versículo 10 classifica como inimigos. Passamos, sendo inimigos de Deus, sendo nós opostos ao que Deus era, nós estamos hoje em paz com aquele em quem antes nós tínhamos inimizade. Nós teríamos um posicionamento antagónico, contrário, e hoje nós fomos reconciliados e temos paz com Deus. E para que isto aconteça, para que isto acontecesse, nós encontramos no texto que nos diz, por nosso Senhor Jesus Cristo e pela morte de seu Filho. E nós às vezes levamos estas verdades do Evangelho, esta profundidade que o Evangelho nos fala da salvação, nós levamos de ânimo leve, nós mencionamos. Nós todos entendemos que o Natal, que está, né, a época festiva está a terminar, ou até já terminou, nós encontramos que o Natal nos fala de que Jesus veio ao mundo, viveu aqui, morreu em nosso lugar. Daqui a pouco vem a Páscoa, a gente lembra a morte de Cristo. No domingo da ressurreição, que nós celebramos a ressurreição, nós lembramos que Jesus ressuscitou e que Ele está vivo. Amados, o facto, isto ter acontecido, não está em causa, irmãos. Não é tão importante assim você lembrar estas coisas. A minha pergunta não é, ou você lembrou, todo mundo lembrou. É o que isto traz para a minha vida? Qual é o significado que isto traz para a minha vida? Que realidade trouxe hoje? O que é que diferença tem na minha vida este fator? Irmãos, nós encontramos... Nós encontramos na palavra do Senhor o próximo texto, por favor, o próximo slide. A palavra do Senhor diz, no texto que nós lemos, do versículo 6 ao versículo 9, diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amados, a verdade do Evangelho, a questão fundamental da salvação da nossa alma, o alcançar paz com Deus,
o ser reconciliados com Deus nos fala de que Deus nos criou em comunhão completa, plena com Ele. E quando nós, dado ao nosso pecado, à nossa natureza, a termos feito aquilo que desagrada a Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus e agimos contrário à vontade soberana daquele que nos criou. Que autoridade nós tínhamos para fazer isto? Nenhuma. E vocês assim, não, mas eu toda a vida eu entendi, eu sei que a vida é minha, o problema é meu. Não, amada, a vida não é tua, o problema não é teu. Vocês, não, mas eu faço com a minha vida o que eu quero. Não, isso é o que a gente pensa que faz. Ou o que a gente faz, na verdade a gente até faz, mas não é o que nós temos direito a fazer. A nossa vida pertence a Deus, fomos criados por Ele, somos criaturas dEle, somos propriedade de Deus. Quando fizemos e quando nós obedecemos ao que Ele tinha determinado na sua palavra, ou vontade soberana expressa dEle, ou andarmos nele, quando nós fazemos a nossa vontade, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos, nós estamos fazendo o contrário da vontade dEle. A palavra do Senhor classifica isso no versículo que nós já lemos, no versículo 10, como sendo inimigos, fazendo o oposto, fazendo o contrário da vontade dEle. Mas diz a palavra do Senhor que mesmo nesse tempo de oposição, nesse tempo de rebeldia, nesse tempo de contrário à vontade de Deus, estando nós fracos, Ele, Cristo, Pai, enviou o seu Filho para morrer a seu tempo por nós, sendo que nós estávamos ainda fracos. E diz ainda, porque se alguém morresse por um justo, ainda podia ser que alguém morresse por essa pessoa. O que o texto nos está a dizer é que ainda teria algum sentido, ainda que tivesse sentido, alguém morrer por uma pessoa justa, ainda poderíamos encontrar alguma lógica. O Evangelho se torna ilógico para nós humanos quando nós atendemos ao amor de Deus. Ninguém consegue, eu não consigo, se alguém consegue, me explica por favor, entender esse amor de Deus em que o Pai envia o seu Filho para morrer em lugar da humanidade, para que, e hoje a perspectiva é a perspectiva da paz e da reconciliação, para que o ser humano caído, morto em delitos e pecados, como dizem Efésios, pudesse ser restituído e voltar, ser reconciliado e ter agora paz com Deus. Há alguma coisa que ultrapassa os níveis da razão, ultrapassa o que nós podemos idealizar ou pensar, ou como poderíamos nós aceitar uma verdade do Evangelho tão profunda em que Deus Santo envia o seu Filho puro, santo, para dar a vida pelos pecados da humanidade e assim nos restituir a Ele próprio e dar-nos paz e reconciliação. Irmãos, estes conceitos poderão ser ambíguos, poderão ser difíceis de nós entendermos e aceitarmos aqui. Mas um dia, amados irmãos, quando nós estivermos diante de Deus Todo-Poderoso, no último dia, estes conceitos farão mais sentido do que qualquer outra coisa que hoje na sua vida faça sentido. Fez sentido para si esta manhã acordar e tomar o café da manhã. Fez sentido para si esta manhã acordar e tomar banho, espero eu. Fez sentido para si esta manhã você fazer algumas coisas que você naturalmente fez. Nenhuma delas terá um sentido tão forte como a verdade da reconciliação e da paz com Deus terá um dia quando você estiver diante de Deus Todo-Poderoso. Irmão, Criador e criatura foram separados. O nosso